Olá, eu espero que você esteja muito bem. Nós vamos iniciar nesse momento a nossa terceira aula da nossa Semana Empresarial de Leve. E nela, nós estamos tratando dos títulos de crédito. E eu estou aqui apresentando para você o método empresarial de leve. Isso mesmo, o método empresarial de leve. Até aqui, você pode ter notado, ou espero que você tenha notado, que a ideia é sempre nós procurarmos trazer para dentro de um contexto o nosso conteúdo de empresarial e fazer com que você compreenda que mesmo o título de crédito, que é considerado um dos nossos conteúdos mais difíceis, e por isso ele foi escolhido para estar com você essa semana, ele, mesmo sendo o mais difícil, segundo todos os alunos, enfim, que eu já tive o prazer de conviver, ele tem solução. Por que ele tem solução? Porque a gente tem um método que realmente torna mais eficiente o estudo, o entendimento e trazer esse conteúdo aí para que você realmente o entenda. A ideia aqui não é que você seja, né, que esse conteúdo seja camuflado para você pensar que você entendeu. Bem pelo contrário. É para mostrar que você tem condições de entender, que não é nenhum bicho papão, desde que você esteja disposto a realmente aprender, compreender e entender os conceitos básicos que circulam em volta dos títulos de crédito. Na aula 1, eu fiz um pequeno esquema em que eu ensinei sobre a cadeia de endossos. Talvez a cadeia de endossos seja o ponto mais importante nesse processo todo de compreensão dos títulos de crédito. Não é só ele, não é só isso, né? Porque senão seria muito simples, muito banal. Mas ele com certeza, né, essa cadeia, esse processo do endosso e a cadeia de endossos se torna aí fundamental. Para além disso, o método empresarial de leve, ele visa que você possa compreender aquilo a partir da perspectiva daquilo que você está vendo. Então, se nós temos aí, na vida real e nos questionamentos de prova, perguntas práticas, não há sentido de eu vir aqui e ensinar títulos de crédito como se eu estivesse lendo o manual para você, porque isso você consegue fazer sozinho. Eu tenho, e aí esse é o meu objetivo, que mostrar para você como isso acontece, como ele vai vir sendo questionado para você. Porque senão, eu não sei se vocês se lembram, mas eu gosto muito de recordar disso. Quando a gente está lá no ensino médio, né, que a professora de física nos ensina uma conta, e que depois ela coloca essa conta num problema e tu fica pensando, meu Deus, quando é que eu aprendi isso? É mais ou menos nesse ponto que a gente vê acontecendo com o direito empresarial e outras matérias. Nos ensinam basicamente os conceitos, mas não nos dizem em que momento estes conceitos vão estar presentes na nossa vida. E aí, na hora de aplicar, a gente fica assim, nossa, mas eu vi isso. Será que eu vi? Mas o que é uma cláusula sem garantia? Meu Deus, eu não me lembro de ter visto isso em legislação nenhuma. O que é um aval? O que é um avalizado? O que é um sacador? Então, todos esses são questionamentos que eu vejo os alunos fazendo e que acabam se tornando aí do dia a dia, para mim, pelo menos, que sou professora de direito empresarial. Obviamente que eu preciso também que você me permita te mostrar tudo isso, porque senão fica sem efeito a minha aula. Então, lá na aula 1, conforme eu havia comentado, nós vimos aí de modo prático, no sentido de que a gente viu aí um problema para ser resolvido, os institutos bem básicos de títulos de crédito. Na nossa aula 2, a gente percebeu como o exame de ordem traz esse questionamento em primeira fase. Eu até poderia ter trazido questões de segunda fase. Por que eu optei em não trazer? Porque senão a nossa aula, que vocês já viram, ficou bem longa e ia ficar ainda mais longa. Mas é importante que a gente mescle as duas fases, porque pelo menos em direito empresarial é bem comum que se reaproveitem os problemas de primeira fase em segunda e vice-versa. Então não é a primeira vez, nem é a segunda vez que questões muito parecidas
são entregues, inclusive, com um nome igual para a primeira e para a segunda fase. Isso eu acho bem interessante trazer aqui para você que está me ouvindo. Então, hoje na aula de agora, em que a gente vai trabalhar aí com súmulas e enunciados, e aí eu até coloquei alguns enunciados também, que são mais interpretativos, que é essa função do enunciado, para que a gente possa fechar o conteúdo de modo, né, mais completo, e que você aí também aproveite esse conteúdo para fins de estudo. Então, para quem vai se submeter às provas, enfim, que versam sobre títulos de crédito, ou para quem vai usar esse material aí para estudar mesmo títulos de crédito, para compreender de uma vez por todas como funciona, já fica aí como dica, como lição, isso tudo que eu estou trazendo. Além disso, eu sempre comento sobre essas matérias, trago aí conteúdos nas minhas redes sociais. Então, se você quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, que é Professora Grace Kering, se você quiser estar aí comigo no Instagram, @prof.grace.kering, ou então aí no @empresarial de leve, você vai ser muito bem-vindo a estar comigo. Depois de tantos anos lecionando empresarial, processo civil e também prática, é importante que a gente sempre mencione, né, como transformar o direito de um modo mais acessível é importante para mim e eu tenho certeza que para outros colegas também. Hoje estou dedicada aqui nesse momento a explicar para você em empresarial, mas também nas minhas redes sociais você vai encontrar alguns conteúdos sobre outras matérias e também acerca de estudos, porque entender como funciona o processo de aprendizagem é fundamental. Na aula passada, na aula 2, eu trouxe para você aí o caderno de erros. Eu espero que você tenha aplicado ele, que é fundamental para quem está estudando, especialmente por questões. A leitura de legislação é um outro ponto bem importante, assim como a esquematização dessas matérias. Então, para você aí que está do meu outro lado da telinha, que está me ouvindo, não esqueça de pegar também essas dicas de estudos que são baseadas aí não só, né, num contexto, ou melhor, numa trajetória de quem foi aluna por muitos anos e quem é aluna ainda, mas também em dados que realmente são científicos, que são retirados aí de autores que trabalham com o assunto. Então, eu sou aí uma pesquisadora sobre metodologia e organização de estudos, porque eu realmente acredito que todos nós temos uma forma de estudar e de melhor aproveitamento para que a gente realmente possa chegar em um objetivo. Não existe nada, nenhuma matéria, nenhum conteúdo que você não possa aprender. Na verdade, o que está acontecendo é que você possa estar utilizando um método errado. Você pode estar usando uma forma de estudo errada. Você pode estar usando uma metodologia que não é adequada para você. Mas não que você não possa aprender. Então já fica aí a dica. Vamos começar a nossa aula, então? Eu separei algumas súmulas, eu vou ir comentando sobre elas e também explicando esse conteúdo. E aí você pode ir fazendo as suas anotações. Vamos começar, então. Caderno de súmulas e enunciados, a gente vai passar aí agora a verificar eles. Nós vamos começar aí pelas súmulas do STF, do Supremo Tribunal Federal. Importante a gente lembrar que por muito tempo a gente tinha só o Supremo. Depois, quando veio o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nós passamos a ter muita matéria de direito empresarial regulada pelo STJ, não mais pelo STF. Então, também já fica aí essa informação que é super importante para nós. Vamos começar, então, de trás para frente. A primeira súmula lá do STF que a gente vai trabalhar é a 600, que diz que cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ou sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. O que a gente tem que entender aqui nessa súmula 600, que eu considero fundamental? Nós temos um prazo para apresentar o cheque. Qual é o prazo para apresentar o cheque? 30 dias, se no mesmo município do cheque, ou 60 dias, se em municípios diferentes, ok? Bom, então eu tenho 30 dias ou 60 dias para apresentar esse cheque. A súmula deixa bem claro para nós... eu estava bem na frente, né? Deixa eu colocar aquela... Eu ia aqui embaixo, então. A súmula deixa bem claro para nós que a ação de execução, vejam bem, a ação de execução, ela não se perde se eu não apresentar o cheque nesses 30 ou 60 dias. Só que eu não posso deixar prescrever
Vejam bem, eu não posso deixar prescrever a ação cambiária. Quando é que prescreve a ação cambiária? Anotem isso. Em 6 meses após esses 30 ou 60 dias. Então, a súmula vai dizer assim, olha, contra o devedor principal, que é o emitente, e contra esses avalistas do emitente, que volto a lembrar vocês, né? O avalizado, o avalista vai ter as mesmas responsabilidades do avalizado. Então, se não prescreve em relação ao avalista, ao emitente, também não prescreve em relação ao avalista. Logo, se esse cheque passado, esses 30, 60 dias não foi apresentado, eu ainda posso promover a ação executiva, né, a ação de execução, desde que eu não deixe extrapolar os 6 meses, obviamente, contra quem emitiu seus avalistas, não aí contra os devedores secundários, tá bem? Então, importantíssima essa súmula do STF. Outra súmula super importante, que eu considero pelo menos, é a 387, que diz que a cambial emitida ou aceita com emoções ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Muitas vezes as pessoas me procuram dizendo o seguinte, doutora, eu tenho uma nota promissória, mas ela não foi preenchida na época. Ela só está assinada pelo cliente. Eu posso cobrar? Sim, pode. Não, mas não pode. Pode cobrar. Por que pode cobrar? Porque você vai preencher ela de boa-fé com a real dívida que aquela pessoa está te devendo. O que você não pode é cobrar um valor a mais do que a pessoa está te devendo, preenchendo essa nota promissória que está ali contigo. Normalmente isso acontece com nota promissória, você está colocando nota promissória aqui. Ok? Então, essa súmula do STF é bem importante para nós. E por fim, mas não menos importante, a súmula 189, que diz que avais em branco e superpostos, eles são considerados simultâneos e não sucessivos. Você deve estar se pensando, nossa, o que será que eles quiseram dizer com essa súmula 189, né? Bom, o aval, vocês sabem que é um meio de garantia. O aval em branco é aquele que não indica quem vai ser avalizado. E nesse caso, nós temos 2 tipos de aval. O simultâneo, em que duas ou mais pessoas em conjunto avalizam a mesma pessoa. Então, a Maria e o Joãozinho juntos avalizam, por exemplo, o Pedrinho. Tá? E aí, os 2 estão dividindo essa obrigação de avalista. E aí, obviamente, se um pagar a dívida, né, ele vai estar aí fechando todo o pagamento para ambos. Claro, depois pode ter aí algum tipo de ação, enfim. Mas veja, né, eles 2 estão avalizando a dívida. No aval sucessivo, há uma cadeia de avais que a gente chama. Ou seja, o Pedro avaliza a Maria e a Maria avaliza o Antônio e o Antônio avaliza o Pedrinho. Então, nós temos um avalista, do avalista, do avalista e do avalista. Se um pagar, ele vai poder ter ação regressiva de quem também tinha obrigação de pagar e não pagou. A gente até daqui a pouco vai ver que a gente tinha uma questão acerca disso. Então, a gente tem uma diferença na forma de cobrança, na ação de regresso, em quem a gente pode cobrar diferente aqui, quando a gente tem simultâneo e quando a gente tem sucessivo. Vamos acompanhar que vai ficar mais fácil. Vejam bem. Então, eu trouxe aqui para quem está estudando um conteúdo, né, de conceito de aval. Então, quando o aval, para que o aval serve? Ele serve como uma forma de reforço, que ele há uma declaração cambial, em que se há um compromisso de pagamento da obrigação assumida no título, e que o avalista se compromete nas mesmas formas, nas mesmas obrigações do seu avalizado. Inclusive, tem aí um artigo da LUG, e mesmo que a gente tenha aí a obrigação sendo considerada nula, desde que não tenha nenhum vício de forma, o aval subsiste, eu tenho que cumprir com ele. Também é importante dizer que quem dá o aval, se ele pagar, né, essa dívida, ele vai poder se subrogar nos direitos desse título de crédito. Então, importante esses itens, né, para quem está estudando, fica aí também como conteúdo. O que é um aval em branco? Que é aquele, então, que a gente tem o nome do avalizado. Que a gente tem um aval em branco, em preto. A gente tem um aval em branco, que é aquele que não indica o avalizado.
mas que se entende que seja aí o sacador na letra de câmbio, o emitente na nota promissória, no cheque, na duplicata, que a gente vai estar sempre indicando ele na face do título, no verso ou na parte frontal. Aqui a gente tem os conceitos de avais simultâneos, quando são co-obrigados da mesma obrigação cambiária, os sucessivos, que eu acabei de explicar para vocês aí, quando um avaliza o outro, precisa ter a mesma responsabilidade do avalizado. E aí aqui eu trago aí misto, né, algumas questões de exame de ordem. A primeira questão que eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo aí é a questão do exame 22, em que diz que uma nota promissória à ordem, ela foi subscrita por A sem indicação da data de emissão e da época do pagamento. O beneficiário B transferiu o título para C mediante assinatura no verso em branco, olha aí o endosso em branco, sem inserir os dados omitidos pelo subscritor. Aí a pergunta no item B fazia, né, era a seguinte, impede o preenchimento do título o fato de C tê-lo recebido de B sem que os dados omitidos pelo subscritor tenham sido inseridos. E aí você tinha que responder que não, que é possível que o título incompleto no momento de sua emissão seja preenchido posteriormente pelo portador de boa-fé, mas esse deve fazê-lo até a cobrança ou protesto. E aí você tinha aí alguns artigos da LUG e a súmula 387 do STF como base. É importantíssimo, e seja para quem vai estudar para a segunda fase de Direito Empresarial ou qualquer segunda fase, que vocês dominem as súmulas. Porque muitas vezes, especialmente empresarial, o que nos aconteceu é que você tendo conhecimento da súmula, daqui a pouco mesmo que você não tivesse conhecimento do dispositivo legal, a banca aceitou. E aí, se você não tem esse conhecimento, daqui a pouco você vai ficar prejudicado na tua resposta. Então, empresarial, penal, civil, trabalho, enfim, conheça as súmulas. Fundamental isso. Vamos seguir. Outro questionamento, agora vou me mudar de lugar aqui. Aqui no exame 14, que diz que uma letra de câmbio foi sacada por Celso Ramos com cláusula sem despesa e vencimento no dia 11 de setembro de 2013. O tomador Antônio Linto transferiu a cambial por endosso para Pedro Afonso no dia 3 de setembro de 2013. O título recebeu 3 avais, todos antes do vencimento, sendo 2 em branco e superpostos, e um aval em preto em favor de Antônio Linto. A letra de câmbio foi aceita e o endossatário apresentou o título para pagamento ao aceitante no dia 12 de setembro de 2013. Diante da recusa, o portador, no mesmo dia, apresentou o título a protesto por falta de pagamento, que foi lavrado, então, lá no dia 18 de setembro. Com base nessas informações, respondo o item A. Quem é o avalizado nos avais em branco prestados na letra de câmbio? E são avais simultâneos ou sucessivos? Justifique. Veja, gente, que para quem tinha conhecimento da súmula 189 do STF, a questão acabou até sendo simples, né? Então, vai dizer lá que o avalizado nos avais em brancos prestados na letra de câmbio é o sacador, a gente já viu isso, né, mais de uma vez. E aí nós temos o dispositivo dizendo, né, de acordo com o artigo 31, última linha lá do decreto 57.663 de 66, que é a LUG, na falta de indicação do avalizado, vai se entender aí dado pelo sacador, que está na lei, está na disposição legal. E os avais em branco e superpostos são considerados simultâneos, conforme a súmula 189 do STF, ou seja, cada coavalista é responsável por uma cota, parte da dívida, e todos respondem pela integralidade perante o portador Pedro Afonso. Então, vejam bem, em relação ao nosso devedor, né, ao nosso credor, qualquer um que pague, né? Depois, obviamente, a gente vai ter aí uma ação regressiva pela parte irresponsável. É bem interessante esse tema e o conhecimento da súmula, porque a gente percebe que realmente a banca pede essas questões aí para você, né? Obviamente, nesse caso que foi segunda fase, mas poderia ter sido primeira tranquilamente. Agora a gente tem uma questão aí do exame 9, que diz que João da Silva sacou um cheque no valor de R$60 mil em 26 de março de 2012 para pagar a última parcela de um empréstimo feito por seu primo, Benedito Souza, beneficiário da carta. A praça de emissão é a cidade X, estado de Santa Catarina, e a praça de pagamento é a cidade Y, estado do Rio Grande do Sul. O beneficiário endossou o cheque para Dilermando de Aguiar no dia 15 de agosto de 2012, tendo lançado no endosso, além de sua assinatura,
a data e a menção de que se tratava de pagamento para solvendo, isto é, sem efeito novativo do negócio que motivou a transferência. No dia 25 de agosto de 2012, o cheque foi apresentado ao sacado, mas o pagamento não foi feito em razão do encerramento da conta do sacador lá em 20 de agosto de 2012. Considerando os fatos e as informações acima, responda aos seguintes itens. A. O endossatário pode promover a execução do cheque em face de João da Silva e de Benedito Souza, justifique o amparo legal. E aí você tinha que dizer que o endossatário pode promover a execução do cheque em face do sacador, que é o João da Silva, com fundamento lá no artigo 47, inciso 1 da lei do cheque, que é a lei 7357/85, ou então com base na súmula do 600 do STF. Então aqui é bem importante que a gente tenha esse conhecimento, porque a súmula dos 600 do STF traz para nós exatamente isso, né? Que contra o emitente e seu avalista a gente pode fazer isso. Nesse caso, a gente não tinha avalista, então era só contra o emitente. Já o endossatário, ele não vai ter aí a possibilidade de ser cobrado nesse caso, porque a gente tem um endosso após o prazo de apresentação. E aí ele vai ter força de cessão de crédito, e quem determina isso lá é o artigo 27 da lei do cheque. Mas bem importante que a gente note que aqui também foi questionado, né? Tinha várias datas, mas que você tinha que ter conhecimento acerca da súmula 600. E aí, por fim aqui, mas não menos importante, a gente vai olhar então uma questão que já esteve na nossa aula 2, que é a questão 46 lá do exame 33, que é a do antenor, que ele subscreveu uma nota promissória no valor de R$12 mil, pagável em 16 de setembro de 2021, e que a obrigação do subscritor foi avalizada por Belisário, que tem como avalista Miguel, e esse tem como avalista Antônio. Vejam que aqui a gente tem uma cadeia de avais sucessivos. Aí, após o vencimento, caso o avalista Miguel venha pagar, né, ele pode demandar quem? Aí o item era A, antenor e Belisário, podendo Miguel cobrar de ambos o valor integral do título. Né? Então, a gente tem aqui um aval sucessivo, né? Se nós tivéssemos aí um coaval, que a gente chama, né? A gente precisaria, isso poderia cobrar do outro avalista metade, ou então de quem era responsável pela dívida, ok? Então, aqui a gente tem aí as questões, né, sendo feitas acerca dessas súmulas que eu comentei antes com você aí, que tá me ouvindo. Opa! Vou puxar aqui os nossos slides, agora foi. Então, agora a gente vai trabalhar com as súmulas do STJ, que também são bem importantes para nós aqui, a gente está fazendo esse estudo. Vamos começar aí com essas, deixa eu ver onde é que eu vou parar aqui nessa aula, aqui no cantinho. Então, a gente tem a súmula 531, que diz que em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Eu vou parar um pouquinho para conversar com você sobre essa nossa súmula. Quando eu entro com ação monitória, é porque esse cheque ele já não tem mais força executiva, então é uma situação que me permite utilizar uma outra ação, nesse caso a monitória. O que a súmula deixa claro? Que se eu faço a monitória contra quem emitiu o cheque, eu vou apresentar este cheque e eu não vou precisar provar o porquê que aquele cheque está comigo. E isso, gente, para quem trabalha com título de crédito é muito importante. Porque quando você tem um título de crédito e vai fazer uma execução, você apresentando o título de crédito, você não precisa estar ali justificando por que aquele título de crédito está com você. Né? A gente consegue demonstrar, eu tenho o título, ele está me devendo, ele não me pagou, eu quero cobrar. E aqui, nesse caso dessa súmula, ela se torna tão importante porque ela diz, olha, se a ação monitória for baseada em cheque prescrito, então a ação monitória, né, é uma ação que a gente tem com base em título que não tem mais força executiva, o cheque prescrito não tem mais força executiva, ela for feita contra o emitente do cheque, eu não preciso aí contar a historinha do negócio jurídico que levou esse cheque. Faz muita diferença? Olha, faz, né? Mas dependendo do tipo de negócio que você fez, faz bastante diferença. Também é importante a súmula 531 aí do STJ. Outra súmula super importante, na verdade são duas súmulas muito parecidas, que é a 504 e a 503.
A 504, ela trabalha com o ajuizamento de ação monitória de emitente de nota promissória. E aí, eu gosto de brincar assim, porque meio que fica 2 vezes a mesma coisa que a gente já sabe, né? A ação monitória, ela só vai ser feita mesmo quando não tiver força executiva, mas a súmula deixa claro, né? O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva, sim, né? Óbvio que se ela tivesse força executiva, nós faríamos o quê? Uma execução. É quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Mesma situação a gente tem na súmula 503, mas em relação ao cheque. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Essa contagem de prazo é fundamental, é importantíssima. Por quê? Antes existia uma discussão se a gente contava depois da prescrição desses títulos de crédito. E aí essa súmula vem, né, baixar a poeirinha e dizer assim, olha, existe possibilidade de fazer ação monitória, mas a gente vai contar 5 anos a partir do dia seguinte do estampado aí na carta, porque senão vai ficar uma coisa sem fim. Até no caso aqui do cheque, a gente contar da força executiva do fim da prescrição não é tanto, né? Porque a prescrição do cheque é contada de 30 ou 60 dias mais 6 meses. Mas, no caso aqui da nota promissória, que tem aí força executiva de 3 anos, é bastante, né, gente? A gente vai esperar todo esse tempo acabar e aí vai conceder mais 5 anos. Então, nós temos essas 2 súmulas super importantes para nós de direito empresarial e super do dia a dia também, especialmente quando se trata de cheque. Então, para quem vai trabalhar aí na área de empresarial, na cobrança, mesmo quem não vai trabalhar na área de empresarial, né, mas que vai ter aí o setor de cobrança em escritório, é importante conhecer isso. E eu deixei aqui o artigo da ação monitória, que é o 700, quando diz que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Por isso que eu digo assim, na verdade não é necessário dizer que perdeu a força executiva, porque o próprio conceito de ação monitória te diz que você precisa da ação executiva. Então, o que a gente precisa provar, né? O pagamento de quantia em dinheiro, ou a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem imóvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Bem importante aqui, tá, gente? A ação monitória não é só para dinheiro. Às vezes as pessoas pensam assim, a ação monitória é só dinheiro. Não. Ela também pode servir para algum adimplemento de obrigação, ou então para entrega de coisa fungível ou infungível. 2 outras súmulas bem importantes para nós, deixa eu me colocar agora aqui no cantinho de novo, que é a súmula 476, que diz que o endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se estipulados poderes de mandatário. E a súmula 475, que diz que responde pelos danos decorrentes de protesto indevido endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo um vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Essas 2 súmulas, elas acabam sendo fundamentais porque elas trabalham com endosso. E lembrando que o endosso é a garantia de transferência de título. Quando feito em qualquer outra forma, a gente chama isso de endosso impróprio, ou seja, é que ele não tem as propriedades do endosso e por alguma razão também não é tratado da mesma forma. E é por isso que eu deixei aqui, ó, a questão do exame 28 da Filadélfia, que ela vai emitir uma nota promissória à vista em favor de Palmas antes da apresentação a pagamento, e aí a gente tem um endosso mandato. E aí a resposta muito certa da banca foi: somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso na condição de procurador da endossante. Por que isso? Porque ela só tinha, gente, esses poderes, né? Então a gente não tem como dar, né? Pode exigir de alguém mais forças do que ela possui. Então o endosso mandato só responde por aquilo que ele realmente recebeu ali como procuração, tá? Aqui a gente tem então algumas explicações sobre endosso que ficam aí para você que está estudando, uma transmissão do credor do título para outra pessoa. Também a gente tem aí a questão de transferir a propriedade, se transformar também responsável, ou seja, como co-devedor. Importante, né? Salvo se nós tivermos aí a cláusula sem garantia, que retira isso. O conceito de endosso mandato,
que é, então, o endossante indica o endossatário como procurador, autorizando alguém a receber um crédito em nome do credor. Pode ser em preto, que indica a instituição financeira quem deve se pagar o valor em cobrança. É usado normalmente por bancos e instituições e vai ter escrito pague-se o valor em cobrança para o nome, enfim, daquela situação. O credor favorecido ele não vai se confundir com a figura do portador ou transportador do título. Então, a gente tem aqui uma procuração para a cobrança. Tá? O que a gente tem aqui no endosso translativo, né? Que é aquele endosso que alguém transfere o crédito à pessoa que o recebeu. Então, vai descontar um cheque, uma duplicata. E se alguém descontar um cheque em seu favor, exige sempre o endosso translativo em seu favor de sua empresa no verso. Então, muitas vezes, é importante você colocar, né, o verso ali, trazendo essa informação para que também você possa fazer essa cobrança. A pessoa que recebe o endosso em seu favor vai acabar se tornando um credor ou favorecido do título. E aí a gente tem aqui o endosso translativo de duas maneiras, né? Então, o endosso translativo em branco, que é apenas a assinatura do favorecido no verso do título, sem indicação do endossatário, ou em preto, em que a gente vai ter aí a informação. Em cheque, isso é muito comum quem trabalha no comércio. E sempre lembrando que, de regra, os títulos são endossáveis. Só que se a gente tiver a cláusula não à ordem, há um impedimento de transferência desse título. Então, há uma cláusula implícita nos títulos de crédito de que eles são a ordem. Então, se eu não quiser que eles sejam uma ordem, né, que eu quiser impedir isso, eu tenho que escrever. Tanto se vocês pegarem um cheque, eu não tenho nenhum agora aqui para mostrar para vocês, tem lá, né, pague-se a ordem, né, está escrito isso no cheque. E é bem interessante aí mostrar para você que isso acontece, né. Sei que muitos de vocês ainda não pegaram um título na mão, mas tem isso escrito lá. Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente vai trabalhar com algumas súmulas bem também importantes. A 370, que traz aí para nós, que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, ontem a gente estava comentando, né? Eu até achei que era 299, mas é a 370, a súmula do dano moral, que a gente vai ver daqui a pouco a questão. Então, não pode, né, liberar cheque. Mas cheque não é pagamento à vista, prof. Mas se você aceitou aí a obrigação, você tem que cumprir com ela. A súmula 299, que é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito. Então, essa discussão foi parar no STJ e o STJ disse, olha, é possível, inclusive depois a gente tem aí uma súmula dizendo qual é o prazo e como é que você conta esse prazo para ser ajuizamento de ação monitória. A 258, que eu gosto muito dessa súmula, ela já teve também em algum questionamento de primeira fase, que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Então, é importante lembrar que a nota promissória ela pode estar vinculada a um contrato. Nesse caso, o contrato de abertura de crédito ele não nasce com um valor fixo, porque aquilo que a gente for devendo para o banco pode ser aumentado. Então, daqui a pouco eu entrei no meu cheque especial, tive um valor alto. Então, o que se entende? Que essa nota promissória ela não é título hábil à execução, porque falta liquidez para ela, já que quando ela foi feita, nós não sabíamos de qual era o valor dessa dívida e que não estava fixo, né? Então, a gente precisa aí liquidar este valor para que a gente possa ter a cobrança. E a súmula 233, que trata, né, que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, ainda assim não é título executivo. Então, os contratos de abertura de crédito, enfim, que a gente tem que sempre se observar a forma como a gente vai fazer a cobrança, né, para que isso aconteça. Tanto a súmula 258 quanto a 233, elas tiveram uma pergunta única, e eu acho que foi, não me lembro qual exame, 24, 25, e trazia, inclusive, elas como resposta. Eu acabei não trazendo hoje, porque a gente acabou trabalhando com questões mais recentes, mas ela existe, ela foi objeto de questionamento, e por isso que eu sempre comento que é importante a gente, pelo menos, ter noção acerca das súmulas quando a gente vai fazer provas objetivas. A súmula 93, que trata ainda sobre a legislação sobre cédulas de crédito rural. Cédula de crédito rural é um tipo de título de crédito, admite pacto de capitalização de juros.
E aí, sobre esse tipo de título, é importante comentar. A gente está muito acostumado a tratar dos títulos de crédito próprios. Duplicata, cheque, letra de câmbio e nota promissória. Esses são os comuns, são os títulos de crédito próprios, aqueles que estão, inclusive, no 784, inciso 1 do Código de Processo Civil. Isso não quer dizer que nós não tenhamos outros títulos de crédito, em outras legislações, inclusive, e que podem ensejar, inclusive, execução. Quando eu trabalho isso em segunda fase, eu gosto muito de trazer todos os títulos para quem está estudando. Então, quem faz segunda fase de Direito Empresarial comigo vê todo esse conteúdo. Em primeira fase, eu não acho necessário a gente abordar todos os títulos de crédito, não se torna muito exaustivo o conteúdo. Mas só para lembrar vocês que existem outros. Então, aqui eu trouxe a questão ali do exame 28, a da inocência, que trabalhava aí com cheque pós-datado, e que eu disse para vocês que achava que era a súmula 299, na verdade é a súmula 370 do STJ, e caracteriza, então, dano moral. Outras súmulas, né? A 60 do STJ, que diz que anula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no inclusive interesse deste. Então, aqui a gente teria uma obrigação cambial que, na verdade, estaria camuflada, por isso que ela não é possível, é nula. A súmula 26, o avalista do título de crédito vinculado a um contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário, então vai também ser responsável. E a súmula 16, a legislação ordinária sobre crédito rural não veda aí a incidência de correção monetária, então quem trabalha com crédito rural tem essa situação aqui. Também, gente, aliado às súmulas, vocês vão estar pensando assim, prof, por que enunciados? Na verdade, eu quero conversar com os enunciados para você, mas como forma aí de conversar sobre esse conteúdo. Em primeira fase, eu não vejo muito casos de enunciados, mas de qualquer forma, acho que vai ver a gente conhecer, ter esse conhecimento. E não são muitos, tá, galera? Então, segura aí que a gente já vai terminar. Então, é na jornada 1 de direito... Na jornada 1 aí, que a gente, na verdade, de direito empresarial esteve muito tempo com a jornada de direito civil. E aí eu só trouxe os enunciados da jornada de direito comercial, do direito empresarial. Jornada 1. O enunciado 39. Não se aplica a vedação do artigo 897, parágrafo único do Código Civil, aos títulos de crédito regulados por lei especial, nos termos do seu artigo 903, sendo, portanto, admitido o aval parcial nos títulos de crédito regulados em lei especial. Gente, assim, a gente tem dois tipos de formação de títulos de crédito. Os títulos de crédito até o Código Civil, que tem a legislação especial regulando, e os títulos de crédito que vêm depois do Código Civil. Até o Código Civil, a legislação, até por ser lei especial, vai comandar as regras desses títulos de crédito. Depois do Código Civil, as legislações têm as suas, né, as específicas, as leis especiais, e também, na falta de disposição, vão ser regradas pelo Código Civil, que vai trazer alguns dispositivos. Um dos dispositivos que nós temos é a possibilidade de nós termos aval parcial nos títulos de crédito. Então, o que acontece? Nas legislações até 2002, em que a gente não tem regrado, né, que a gente tem regrado o aval, obviamente a gente vai olhar a legislação especial, porque ela, em frente à legislação geral, é mais importante. Né? Isso está lá em Teoria Geral do Direito. Agora, depois de 2002, se nós tivermos uma lei e ela não tratar do aval, vai ser regido aí pelo Código Civil. Então, na verdade, a jornada 1 é uma forma de interpretar os artigos 897, parágrafo único do Código Civil, que trabalha com aval parcial, e o artigo 903, que exatamente diz isso, que naqueles casos em que a gente não tiver regulação, a gente aplica o Código Civil. E, obviamente, naqueles casos que a gente tiver lei especial, pondera a lei especial e tá tudo bem. E foi isso que, na verdade, esse enunciado quis trazer para nós. Outro enunciado importante é o 40, que diz o prazo prescricional de 6 meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo portador é contado do encerramento do prazo de apresentação,
tenha ou não sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-datado, apresentado antes da data de emissão do sacado ou da data pactuada com o emitente, o termo inicial é o contado da data da primeira apresentação. Gente, aqui então, só para a gente entender. O cheque prescreve em 6 meses da apresentação, da data, do prazo de apresentação. Quando eu falo para vocês assim, ó, olha como é que eu falo para vocês. 30 dias ou 60 dias mais 6 meses, é porque a nossa contagem é feita 30 dias. Então, vai, 30 de janeiro. Vai ser... 30 de janeiro ficou ruim, né? Porque fevereiro não tem 30, mas vamos lá. 30 de março. Vamos supor que 30 dias seja 30 de abril. Vamos supor. Não sei. Tô chutando. Tenho bem certeza. Bom, aí eu vou contar os 6 meses. Aí você vai dizer, tá, prof, mas ele foi apresentado em 15 de março. Não interessa. A contagem do prazo prescricional é sempre, a contagem do prazo prescricional, volto a dizer, são 30 dias, que é o prazo de apresentação, mais 6 meses. Ou 60 dias, que são prazos diferentes, mais 6 meses. Ponto. Não importa se foi apresentado antes ou depois, porque a gente não está falando aí de cobrança, a gente está falando do nosso prazo de prescrição de título. Ponto. É isso que a gente precisa entender. Ó. Só que a gente tem um problema, é isso que a jornada 1, no enunciado 40, tentou resolver, que é no caso do cheque pós-datado, que é aquele que a data é fictícia, mas que por alguma razão foi apresentado antes. E aí se diz que o termo inicial é contado da data da primeira apresentação. Então, como eu não tenho como garantir quando é isso, aí eu vou contar da apresentação o prazo de 6 meses de prescrição. No enunciado 41, a gente já tem o seguinte, ó, a cédula de crédito bancário é título de crédito dotado de força executiva, mesmo quando representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente. E aí não se aplica a orientação da súmula 233 do STJ. Então, aquela súmula 233 do STJ, que tratava aí da vinculação à nota promissória, ela não é vinculada à cédula de crédito bancário. Essa que pode ser cobrada. Ok? Então, é por isso que muitas vezes, e às vezes a gente nem nota, a gente preenche essa cédula de crédito bancário lá no banco, nem vê, nem ficou sabendo. E a súmula 69 da jornada 2, que diz que prescrita a pretensão do credor a execução do título de crédito, o endossante ou avalista do obrigado principal ou de co-obrigado, não vão responder pelo pagamento de obrigação, salvo se nós tivermos aí locutamento indevido, né? A gente vai ganhar dinheiro em cima disso. No enunciado 70, o prazo estabelecido no artigo 21, parágrafo 1º da Lei 94/92, que é a Lei de Protesto, para o protesto por falta de aceite, aplicável apenas na falta de disposição diversa contida em lei especial referente a determinado título de crédito, como é o caso da duplicata. Aplica-se, portanto, a disposição lá do artigo 44, a linha 2ª da Lei Uniforme de Genebra, ao protesto por falta de aceite de letra de câmbio. Então, quando a lei é especial, como é o caso da LUG, e ela regula, aplica a LUG. Quando não tem disposição, como é o caso da lei das duplicatas, aplica a lei do protesto. É isso que a norma quis dizer, né? Acaba sendo um enunciado explicativo exatamente daquilo que a gente vinha comentando. Se tu tem lei especial regulando, aplica-se sempre a lei especial. Gente, isso é uma questão de teoria do direito, né? Teoria geral do direito, né? Então, a gente tem um conflito de normas, sempre a gente vai aplicar a lei especial, né? Essa é uma regra. E a jornada 2 traz o enunciado 71, que diz que a prescrição trienal da pretensão à execução em face do emitente avalista de nota promissória à vista não apresentada a pagamento do prazo legal ou fixado no título conta-se a partir do término do referido prazo. Então, assim, a gente tem aí uma data e a gente vai começar a contar isso a partir desses 3 anos, né, da data que está ali. Então, esses são os enunciados da jornada 3, não tem nenhum enunciado específico para título de crédito, por isso que ela não está aqui. E aí a gente acaba anotando essas peculiaridades de cada uma das nossas súmulas e enunciados. Galera, então a gente está aí, mostrando para vocês como funciona o nosso método, trouxe aí os principais pontos sobre títulos de crédito, da maneira aí que a gente entende como um facilitador para quem está estudando para exame de ordem. E certamente tudo isso também é para mostrar para você que tem solução.
Tudo na vida tem solução. E é por isso que a gente tem o nosso curso de empresarial de leve, que vai ter as inscrições abertas, então você pode chegar, se informar direitinho de como vai funcionar e vai ser muito bem-vindo ao time, à comunidade empresarial de leve, caso o seu desejo seja de entender direito empresarial, seja de compreender direito empresarial nas suas mais variadas formas. Você vai ser muito bem-vindo a essa turma. Caso você ainda não esteja pronto para ser inserido na comunidade empresarial de leve, não se preocupe. Certamente nós vamos ter outras vagas mais adiante. Mas já fique aí sabendo que você é muito bem-vindo e que eu espero realmente que você esteja aí na nossa turma. Aguarde, porque as inscrições serão abertas e você vai ser informado de como vai funcionar todo esse caminho. Beijos de luz, sucesso aí na sua jornada e eu espero do fundo do coração que eu tenha te ajudado. E não esqueça que quem estiver aí participando da nossa semana e fizer as marcações lá no Instagram vai receber um material complementar resumido de direito empresarial para te auxiliar aí nesse processo de aprovação e de conhecimento. Até a nossa próxima jornada. Beijos de luz!